edição de número 111 aqui ao vivo, agradecendo imensamente a todos que estão agora nos canais 20 e 520 da Claro, associado à NET, os internautas agora em tvmaster.tv e o YouTube transmite nesse momento essa edição ao vivo. O endereço aparece agora em TV Master Play. Daqui a pouquinho, estamos no segundo bloco, você terá todo o programa 111 Saúde Master para poder assistir e compartilhar, ajudando concretamente e efetivamente a salvar vidas. O código QR que vai ficar aparecendo durante todo o bloco, você pode interagir. É fácil, rápido, prático, necessário. Basta apontar a câmera do seu celular e automaticamente vai ser remetido aqui na bancada para o WhatsApp e aí iremos, na medida do possível, interagir. Eu já tenho a meu lado aqui, é o segundo bloco, eu acho que já pela segunda vez ou terceira vez aqui no programa Saúde Master, o doutor José Eimar. Doutor, seja bem-vindo mais uma vez. Eu me lembro, doutor, que em algumas dessas entrevistas passadas, só para eu ler o currículo do senhor foram alguns minutos. Doutor, parabéns. E Júlio, como eu avisei, tem sempre esse clamor pelo caso das hepatites virais, que será, vamos dizer, o tema central dessa nossa entrevista. Doutor Eimar, seja muito bem-vindo mais uma vez. Boa noite, obrigado, Fábio, pela oportunidade de estarmos aqui novamente, atingindo informações importantes do que a gente vai conversar sobre hepatites virais para um público que a gente vê que é sempre muito participativo. Então, vamos ter aqui alguns momentos para a gente poder interagir com o seu público. Fico muito feliz de ter a oportunidade de voltar aqui mais uma vez. Doutor, sabemos, né, o público é sabedor, eu vou reforçar aqui, que o senhor está fazendo parte, há pouco tempo, creio, também da direção do hospital universitário aqui, que é um grande hospital. E é lógico, estamos ainda numa pandemia e é uma pergunta praticamente inevitável. Como anda em relação aos leitos, ocupação de Covid nesse momento, no olhar do senhor e do hospital universitário? Nós participamos da gestão do hospital universitário, estamos no cargo de gerente de atenção à saúde. Nosso superintendente, o Dr. Marcelo Ticiani, que está à frente daquela unidade, que é uma unidade terciária de alta complexidade, pertencente à Universidade Federal da Paraíba e que integra uma rede nacional que é a EBSE, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Esse ano foi muito pesado para todos, como o ano passado. E o Hospital Universitário também participou do combate ao Covid, participa ainda, mas a gente fica feliz de poder trazer para a população a informação de que o impacto no dia a dia é bem menor do que foi no mês de março e abril, quando foi o nosso pico, com certeza. Hoje o Hospital Universitário mantém a unidade de terapia intensiva, com a taxa de ocupação relativamente baixa, abaixo de 50% sempre. Tem dias que a gente tem 2, 3 pacientes só na UTI Covid, temos a outra UTI para pacientes não Covid, e mantemos os leitos de enfermaria ainda, com ocupação também bastante baixa, na faixa de 30%, 20%, eventualmente se aproximando de 6, 7 pacientes só, para quem chegou a ter às vezes 20 e uma demanda que procurava muito maior. É um respiro na realidade, mas não acabou. A gente tem que manter os cuidados ainda, porque reduziu, permite que a gente consiga até vislumbrar uma mudança nas estratégias de oferta de leitos do hospital universitário e de outros hospitais da rede SUS, mas os cuidados são necessários ainda. Doutor José Eimar, eu li agora na imprensa recentemente que o hospital universitário recebeu alguns aportes, né, financeiros muito interessantes. Creio que isso será revertido em equipamentos, na infraestrutura. Eu queria que o senhor falasse um pouco, porque isso é muito importante, porque sabemos que muitas pessoas precisam e irão sempre precisar do hospital universitário. A gente tem a felicidade de estar participando de uma gestão que começou agora em janeiro desse ano. Dr. Marcelo Ticiani, nosso superintendente, eu, Dr. Fábio
Lopes na gerência administrativa e o doutor Eduardo Fonseca na gerência de ensino e pesquisa, somos talvez o que chama-se de alta gestão, mas o hospital é feito por todos e principalmente por quem executa o hospital no dia a dia. Nós que estamos em cargos de gestão, estamos em cargos temporários, temos a honra talvez de ocupar esse cargo e personificar a instituição, mas quem faz o hospital mesmo são os enfermeiros, os médicos, os fisioterapeutas, os técnicos administrativos, as pessoas que atendem a população no dia a dia. E o Hospital Universitário ele realmente recebeu uma perspectiva de recursos vultosos que estão empenhados para serem utilizados ao longo do próximo ano, para talvez concluir o Hospital Universitário. O Hospital Universitário tem mais de 40 anos e até hoje ele não concluiu. Existe um andar praticamente inteiro que está subutilizado, que é o primeiro andar do bloco cirúrgico, onde desde a sua fundação existe o projeto do centro obstétrico. E nós esperamos que desse ano de 2022 para o final de 2022, ou seja, ao longo do final de 2021, a gente não consegue começar a obra, que tem toda a parte burocrática, administrativa. Mas entre o começo e o final de 2022, a gente pretende começar e finalizar o centro obstétrico, trazendo aí uma melhor qualidade no atendimento à saúde materna e infantil, um trabalho mais humanizado, com mais salas de parto, com mais salas de recuperação dessas parturientes, mas também uma UTI neonatal maior dentro dessa unidade no próprio primeiro andar. O bloco cirúrgico vai ser também reformado, vai ser modernizado, ele manterá a sua totalidade de salas, são 10 salas disponíveis, mas, embora não aumente o número de salas, aumenta o número de salas no centro obstétrico, que hoje utiliza o bloco cirúrgico. Então, na prática, o bloco cirúrgico vai ganhar mais salas para cirurgias não relacionadas a cesarianas, a partos. Teremos o centro obstétrico independente do bloco cirúrgico. Eles hoje compartilham essas salas. E vamos construir uma unidade de terapia intensiva pós-operatória, junto com essa UTI neonatal, dentro do próprio bloco cirúrgico. Esse talvez seja o primeiro projeto, só que não acaba aí. A gente conseguiu empenho também para um projeto que é essencial. O HU tem 40 anos e a sua fachada está caindo literalmente. Aqueles brises já tiveram situações de fragmentos extensos dele caírem em carros e, graças a Deus, não atingir ninguém. Por isso que a frente do hospital tem uma faixa que impede que você se aproxime da calçada e aquilo vai ser tudo reformado. Vai ficar não só muito bonito, mas vai ficar seguro e vai garantir aí um prazo de vários anos, várias décadas, se possível, sem a gente ter preocupação com a estrutura externa do prédio. E o último lote de recursos que foi conseguido para a obra de infraestrutura também foi para a construção da subestação de energia. São obras que não aparecem, mas que são essenciais. Hoje o HU está no limite da capacidade energética dele. Nós não conseguimos colocar até nem mais equipamentos. Se nós comprarmos novos equipamentos, teremos talvez algumas limitações de funcionar, porque a capacidade de oferta de energia da rede elétrica lá está no limite. Então essa subestação vai garantir a segurança dos equipamentos, evitando a oscilação da tensão, e permitir que o HU amplie o parque tecnológico dele. Tem outros projetos que estão também em andamento, até alguns deles com empenho já em projeto de finalização, mas esses três são talvez os mais impactantes do ponto de vista de infraestrutura. Tem os projetos de modernização de novos equipamentos estão sendo comprados como arcos cirúrgicos, o aparelho de ultrassonografia, arco cirúrgico para a realização de cirurgias durante a utilização do próprio bloco cirúrgico, e o mais importante que é investir na capacitação do pessoal, na renovação desse pessoal, para que a gente possa ter não só mais pessoas, mas pessoas mais motivadas, mais capacitadas, para dar uma assistência de maior qualidade para a população. Doutor José Imar, lógico, né? A gente fica muito contente, são ótimas notícias, né? Estamos precisando realmente destas notícias. Até estou me lembrando e vou avisar o grande público, o nosso próximo programa, que será dia 4 de agosto, nós vamos ter a presença aqui do diretor-geral do Hospital de Trauma aqui de João Pessoa, o doutor Laércio Bragante. Inclusive, vejam que interessante, o Hospital de Trauma de João Pessoa, no dia 4, no dia que o doutor Laércio, se Deus quiser, estará aqui ao meu lado, o hospital está completando 20 anos. E o doutor Laércio disse: vamos comemorar esses 20 anos no programa Saúde Master. Portanto, a gente ficou muito honrado, muito agradecido por essa enorme preferência. Mas, doutor, vamos falar das hepatites virais, né?
Eu sei, doutor, que existem muitas nomenclaturas. Essas nomenclaturas, elas servem de um alerta, né? Um clamor para que se tenha um olhar, principalmente a preservação. É isso aí, a prevenção. Exato. Esse mês, que é o mês de julho, ele é denominado de julho amarelo, representado cada vez um deles por uma cor. O amarelo, porque a doença do fígado dá aquele olhar, aquela característica de coloração dos olhos mais amareladas. Então, o julho amarelo é o mês de conscientização e de prevenção e de tratamento das hepatites virais. Na realidade, todo dia, todo o ano inteiro, a gente tem que estar prevenindo e tratando os pacientes, mas esse é o mês de divulgação, é o mês em que tenta deixar isso em evidência. A gente agradece muito a oportunidade que a TV Master e você aqui no seu programa traz, da gente estar atingindo aí toda a Paraíba, não só pela televisão, mas por internet, YouTube. Então, com certeza, a gente está difundindo informações e chamando a atenção para esse problema, que ainda é um problema de saúde pública. A gente tem no estado da Paraíba, no Brasil como um todo, a capacidade de tratar um grande número de pacientes com hepatites virais, e a gente precisa que esses pacientes saibam que estão infectados. Nem todos eles têm sintomas. A maior parte, na realidade, não tem sintomas. Então, buscar a identificação precoce e prevenir a transmissão, a infecção de outras pessoas, através do tratamento e dos cuidados para não infectar outras pessoas, é o foco principal desse projeto do mês de julho amarelo, que é capitaneado por várias sociedades, entre as quais a Sociedade Brasileira de Hepatologia, que é a que a gente representa aqui no estado. Aproveitando, vamos ver as perguntas que estão chegando aqui para, logicamente, o doutor José Aimar poder responder. Vamos ver. Diz assim, doutor, qual o tipo de hepatite mais grave? A, B, C, D, chamada delta ou E? E aqui tem o tratamento mais difícil. Quem perguntou foi o Dimas Marques, aqui da cidade de Sapé. E aí, doutor? Essa é uma pergunta boa e eu vou até aproveitar explicando um pouquinho, porque ele está perguntando pelos vírus de hepatite, que é o tema que a gente está discutindo aqui. Justamente. Mas qualquer agente que inflame o fígado recebe o termo de hepatite. Ou seja, o álcool causa hepatite alcoólica. Medicações podem causar uma hepatite por drogas, hepatite medicamentosa. As hepatites virais são causadas por agentes biológicos e são agentes que são então infecciosos, podem transmitir de uma pessoa para outra. E aí você colocou 5 letras, A, B, C, D, E, que são os principais vírus, os vírus que a gente chama de hepatotrópicos. Tem mais vírus? Tem. Vários vírus podem inflamar o fígado. A dengue inflama o fígado, o Covid inflama o fígado, alguns vírus do dia a dia, influenza, tudo, podem inflamar o fígado, mas são inflamações leves, sutis, autolimitadas, que geralmente não trazem grande repercussão. Esses 5 são os vírus que inflamam preferencialmente o fígado. Eles têm o que a gente chama de tropismo pelo fígado. Todos eles podem causar quadros graves e até mesmo fatais. A hepatite A, B, C e D, elas são as mais frequentes no Brasil. A hepatite E no Brasil não é muito prevalente. É coisa mais para a região sul da Ásia, ali região da Índia, sul da China, aquela região onde tem uma alta prevalência. No Brasil não tem casos descritos, salvo casos importados, na realidade. A hepatite A é aquela que a gente geralmente diz que é a criança que tem. Ela se cura espontaneamente, então ela é mais fácil de tratar, porque o tratamento é tratar o sintoma, tratar a febre, o mal-estar, a náusea, o vômito. Mas apesar de ser uma hepatite geralmente de evolução benigna, em alguns casos ela pode ser uma hepatite fatal. Pode evoluir para o que a gente chama de hepatite fulminante. Então, apesar dela ser de, geralmente, excelente evolução, a cura ocorre em quase 100% dos casos, o paciente se cura. Na verdade, ele se cura em todos os casos, exceto naqueles casos que fazem hepatite fulminante e que ele falece em virtude dela. Já a B e a C são hepatites que podem cronificar. Você se infecta, tem o quadro agudo, o quadro inicial, mas o organismo não consegue eliminar, a maior parte dos pacientes não consegue eliminar o vírus. Então o vírus persiste em você. E ele pode, ao longo de anos, de décadas, causar as complicações que aí sim chama atenção mais para o quadro de cirrose hepática. A consequência dessa hepatite ao longo do tempo. E aí, tanto a B quanto a C, a D só existe junto com a B, por isso que eu não vou falar muito nela, porque ela está subentendida que quem tem D, obrigatoriamente tem que ter a B junto. Então, tratando a B, eu trato a D. Mas a B e a C cronificam, dão cirrose e elas podem matar.
Quanto ao tratamento das duas, hoje o tratamento mais difícil é o da B. Da B, né? Porque o da C houve uma evolução muito grande nas medicações ao longo do tempo. Se a gente tivesse 10 anos atrás conversando sobre isso, a hepatite C era de pior tratamento. O tratamento era mais agressivo, talvez alguns ouvintes estejam assistindo, tenham tido hepatite C no passado, tenham tratado com uma medicação chamada interferon, dava muito efeito colateral, o paciente desistia do tratamento, a medicação podia até causar riscos até de mortalidade para o paciente, então a hepatite C era muito difícil de tratar nessa época. Mas hoje em dia se trata com um comprimido por dia, 90 dias, na realidade 84 dias, são 3 meses de tratamento, 3 meses de 28 dias, e você tem a cura de quase 100% dos pacientes. Se não curar, um segundo tratamento cura quem faltou curar. Então, hoje a hepatite C, a regra é curar, mas a gente tem que achar o paciente. E como ele não sabe que está infectado, esse é o problema ainda grande hoje. Doutor José Imar, sabemos já, os números demonstram um aumento de quase 1000% no consumo de bebidas alcoólicas com a pandemia, com a Covid. Doutor, eu pergunto, esse aumento que é trágico já está refletindo nos hospitais, nas procuras, ou seja, pessoas com essa patologia, doutor? O consumo de álcool por si só já é preocupante, não apenas pelo fígado. O álcool ele tem lesão de várias estruturas e o álcool tem um impacto também no psiquismo, né? O álcool tem uma série, o consumo abusivo de álcool, não o consumo social, eventual, aquele que a gente usa final de semana, em pequena quantidade, 1 a 2 doses, 2 taças de vinho, 2 doses de uísque, não é isso que a gente está falando. A gente está falando daquela pessoa que consome diariamente, de modo frequente, em quantidade significativa de álcool, ele vai ter um risco não só de lesão, mas a parte comportamental, a parte social, agressividade, violência, que o álcool comporta tudo isso também. Mas em relação ao fígado específico, o álcool, durante esse período de pandemia, foi consumido por alguns indivíduos, até talvez por questões de fundo psicológico, psiquiátrico, de modo mais frequente e mais intenso. E se ele já tem uma doença hepática, isso com certeza piora. A gente não consegue, talvez, observar tão claramente, dizer que esse período de pandemia aumentou o número de descompensações por causa do álcool. Mas quando a gente conversa com os pacientes, a gente vê que pessoas que vinham sem beber há muito tempo, tendo ou não tendo outra causa de hepatite, ele já tinha uma cirrose por álcool puro, ele tem uma hepatite C e bebia antes de saber, tinha parado, a gente vê que na pandemia eles retomaram o consumo de álcool, seja de modo contínuo ou de modo esporádico, mas infelizmente o estresse, o impacto psicológico que a população passou e está passando ainda durante esse período de pandemia, as consequências, as perdas que ela trouxeram, perdas afetivas, perdas de vidas, perdas de convivência, perda até de projetos de vida, tudo que mudou na rotina da gente, impactou e aumentou sim o consumo de álcool, e isso vai ter impacto não só agora, porque talvez nos anos subsequentes a gente ainda vai ver essas pessoas consumindo álcool de modo mais frequente, mais abusivo, e a gente tem que trabalhar isso daí também com a população, de entender que o álcool é uma daquelas drogas legais, que você utilizado em pequena dose, você consegue ter um prazer social, um prazer do consumo, mas como qualquer substância que se use excessivamente, ela vai ser deletéria para a saúde do indivíduo e da sociedade também. Dentro do tema que aparece aí, Julho Amarelo, mês de luta contra as hepatites virais, vamos a mais uma pergunta. Foram muitas as perguntas que chegaram nas nossas diversas redes sociais. Diz assim: posso estar com o fígado doente mesmo sem ter nenhum sintoma? O que fazer? Quem perguntou foi o Silas Agamenon, aqui em João Pessoa, do bairro dos Bancários. E aí, doutor? Essa é uma pergunta excelente, Fábio, porque a gente tem culturalmente uma tendência a dizer que vários sintomas que a gente bota a culpa no fígado. Ah, eu comi uma coisa, não caiu bem, fiquei com a barriga embrulhada, o meu fígado é fraco. Provavelmente não é o fígado que é a causa, provavelmente isso não é o fígado que está causando esses sintomas de má digestão, de náuseas, de vômito, de intolerância à gordura. Não é o fígado que participa disso. São muito mais sintomas que a gente chama de dispépticos, gastrointestinais, relacionados ao estômago e ao processo de digestão. Infelizmente, o fígado é aquele órgão que sofre calado. Então, ele vai apanhando, ele vai sendo inflamado,
E o paciente muitas vezes não tem realmente nenhum sintoma. O que é importante a gente pensar do ponto de vista de saúde do fígado? Primeiro, a gente tentar identificar se a gente tem algum fator de risco, no caso das hepatites virais, de transmissão. No passado, quando a qualidade do sangue não era tão adequada, porque não se tinha testes para testar hepatite B e hepatite C, eu estou falando aí antes de 1994, de 1990, quem tomou sangue hemoderivados, plasma, plaquetas, quem era hemofílico nessa época, se expunha à necessidade de transfusão numa cirurgia, num acidente, essas pessoas têm um risco de ter adquirido o vírus de hepatite C nessa época. Quem é com mais de 40 anos, 45 anos, nós que estamos aqui juntos hoje, recebeu talvez na infância injeção com seringa que era de vidro e agulha que não era descartável. Então a exposição nessa época a esses materiais médicos, que não eram adequadamente talvez esterilizados, expunha a um risco de transmissão. Então, todo mundo que tem mais de 40 anos, a gente recomenda que procure os centros de testagem autônoma do SUS. É gratuito, é rápido, é fácil. Você faz uma punção no dedo, uma gotinha de sangue do seu dedo, você faz ali o teste para as hepatites virais e faz mais. Você descobre se tem hepatite B, descobre se tem hepatite C e pode fazer teste com o sangue da ponta do dedo também, para sífilis, para AIDS, para outras doenças. Então você consegue ter um diagnóstico muito rápido. Se você quiser ter uma investigação mais apurada acerca da situação do seu fígado, porque você tem um histórico familiar de doença hepática, você tem um comportamento de consumo de álcool não adequado, você já teve um quadro no passado de hepatite, aí na conversa com o seu médico, o seu clínico geral mesmo, não precisa ser um especialista em fígado para isso, ele vai fazer testes simples de triagem. São os exames de sangue que dosam as enzimas hepáticas, TGO, TGP, gama-GT e o exame de ultrassom. Com isso aí você consegue ter uma boa avaliação, junto com os testes para excluir hepatites virais, se está tendo algum processo inflamatório ou não do seu fígado. Então, essa seria talvez a sugestão que eu diria. Não tenho nenhum sintoma, mas tenho algum comportamento de risco de no passado ter me infectado com vírus por essas vias que eu citei, ou de ter um comportamento abusivo de álcool, ter uma história familiar de doença hepática, sugira ao seu médico, ao seu clínico, de fazer nos exames de sangue, quando for pedir sua bateria anual de açúcar, colesterol, incluir essas taxas de fígado, são exames simples, baratos e rápidos, não tem que fazer sempre a vida inteira, não é isso? Mas esporadicamente, a cada período de alguns anos, fazer, para quem já tem uma fase mais avançada de vida, ou comportamentos de risco, fazer esses testes de ultrassom é bastante significativo, simples e custo afetivo, custo acessível. Vocês sabiam que nós temos aqui na Paraíba um escritório justamente de arquitetura na área ou no segmento médico-hospitalar de excelência? Eu estou falando justamente da ArquiMaisMed, arquitetura clínico-hospitalar. Aí estão as arquitetas responsáveis, a Rosivânia Freitas e a Vanessa Marinho. Também o telefone para se entrar em contato nesse momento, que é o 99332-3002. Vão aparecer na sequência alguns belíssimos projetos ligados, obviamente, com a área da arquitetura médico-hospitalar. Estão vendo realmente projetos de excelência. Portanto, se você pensa em ter a sua clínica, se você quer fazer uma reforma, uma atualização no seu projeto, é só ligar agora para as arquitetas ou para o escritório ArquiMaisMed. Portanto, pensou na Paraíba e no Brasil em arquitetura médico-hospitalar, é só ligar para a ArquiMaisMed. Doutor José Aimar, vamos para mais perguntas que chegaram aí na sequência da nossa interação maravilhosa no programa 111 Saúde e Marcha. Vamos ver de que se trata essa pergunta. Diz assim: cansaço e redução do apetite são sintomas da Covid, mas também pode ser hepatite. Qual o exame ou os exames que devemos fazer? Quem pergunta é o Túlio Aziz, lá de Campina Grande, do bairro do Catolé. E aí, doutor?
Perfeito. As hepatites virais, ou qualquer outra hepatite, ela vai dar uma piora da qualidade de vida, vai trazer, sim, fadiga, indisposição, sintomas que a gente chama de sintomas gerais. E vai trazer, consequentemente, uma diminuição do bem-estar, da apetência, do apetite, do desejo de se alimentar desse paciente. O próprio vírus da Covid ele pode inflamar vários órgãos, o fígado, inclusive. Então, as taxas de fígado que vão mostrar se o fígado está inflamado são essas TGO, TGP, fosfatase alcalina, gama-GT e as outras provas de função hepática. São exames de sangue que a gente chama de triagem. Quando eles estão alterados, a gente tem que buscar a causa dessa alteração. Então, o ponto inicial para saber se o fígado está inflamado ou não seria fazer esses testes de triagem. Se eles estão normais, essas enzimas hepáticas, essas 4 principalmente que eu falei, provavelmente, estando todos normais, não há por que sair investigando mais outros testes mais aprofundados. Caso estejam alterados, aí vai se pedir as sorologias de hepatites virais para excluir esses daí, vai se buscar, se não for esse o caso, algumas doenças menos prevalentes, mais raras, digamos assim, e vai se direcionar a investigação, aí é onde entra o papel do médico, do clínico, mas inicialmente para o médico de triagem, o médico de saúde da família, o médico clínico geral, investigar o paciente, essas 4 enzimas já chamam a atenção de se existe algo a ser aprofundado ou não. Vamos na sequência, mais uma pergunta, é grande a interação aqui no programa Saúde Master, vamos ver de que se trata. Esse aí é um tema, né, que realmente as pessoas argumentam maciçamente. Diz assim, a cirrose hepática está bem ligada ao consumo de bebidas alcoólicas. Só que durante a pandemia esse consumo aumentou, nós falamos aqui, em 980%. E aí, doutor? É lógico, recai, não é, doutor José Eymar, dentro daquele conceito, né? A bebida alcoólica, ela causa um malefício terrível, né? E sempre temos que ter um cuidado demasiado, não é isso, doutor? Exatamente. A ouvinte, a Cássia, ela levanta um ponto importante que é o fato do consumo de álcool. Embora a gente esteja no mês das hepatites virais, a gente não pode perder a chance aqui de cuidar do fígado como um todo. Então, não tem dúvida que a nossa grande doença de fígado no Brasil é o abuso de álcool. O consumo abusivo de álcool é a principal causa de cirrose hepática. Se a pessoa ainda tem o vírus de hepatite B e C, esse consumo de álcool vai piorar ainda mais. Nós temos 2 doenças nesse paciente, a hepatite viral mais o consumo de álcool. Então, o consumo frequente e abusivo de álcool ele é potencialmente lesivo ao fígado. Sempre a gente encontra um paciente que diz, mas eu tenho um tio, um parente que desde criança bebe, nunca aconteceu nada com ele e faz os exames, são todos ótimos. Sim, existem essas pessoas que são, vamos dizer assim, protegidas, na realidade, do efeito abusivo do álcool, existe. Mas eles são exceção. Eu não usaria isso como exemplo, não me confiaria nessa situação. Então, o abuso de álcool é um grande problema. E como ela chamou a atenção aí, está associado à cirrose hepática e às complicações. Só que tem um outro problema que a gente não pode deixar também de chamar a atenção, que é aquela pessoa que não bebe e que tem o risco de desenvolver doença hepática, porque hoje a gente tem um quadro que não é só do fígado, que a gente chama de síndrome metabólica. Síndrome metabólica é um desajuste no estilo de vida que leva a impactar o metabolismo da pessoa, que junto com o perfil genético causam alterações de risco cardiovascular, alterações de risco de hipertensão, de diabetes, de colesterol alto, e no fígado se reflete com o que a gente chama de esteatose hepática, que é o fígado gorduroso. Essas pessoas que têm o fígado gorduroso, mesmo que não bebem, algumas delas vão ter inflamação no fígado causada por essa gordura. E essa inflamação, ao longo de décadas, vai favorecer o risco de inflamação, hepatite, por essa inflamação causada pela gordura, até eventualmente chegar no quadro de cirrose hepática. Isso está associado com esse estilo de vida não adequado que a gente leva, mais o perfil genético dessa pessoa. Então, a pessoa que está ficando com sobrepeso, que tem é sedentário, que tem um consumo significativo de massas, de refrigerantes, de doces, de bolo, faz com que ele ganhe peso, que até pode consumir álcool de modo seguro, até não consumir álcool nenhum. Essa pessoa às vezes é diabética ou tem familiares diabéticos, está se tornando com nível de açúcar pouco além do normal. Ele tem que ter cuidado, porque se ele não cuidar da sua saúde, o organismo todo, inclusive o fígado, vai sofrer, e ele tem risco de desenvolver cirrose, sim, pelo fígado gorduroso,
mas tem risco de infarto, de derrame, de complicações cardiovasculares. E o tratamento vai ser o mesmo. Melhorar o estilo de vida, melhorar a atividade física, melhorar a alimentação, reduzir o peso, melhorar o seu perfil corporal com a redução de massa gordurosa, perder gordura e ao mesmo tempo tentar preservar ou ganhar massa magra, massa muscular. Então exercício aeróbico, exercício de carga para ter uma mudança da composição corporal, um melhor ajuste metabólico para esse paciente. Doutor José Eimar Medeiros Filho, nós chegamos, doutor, praticamente no final dessa edição número 111, ao vivo aqui na TV Master, do programa Saúde Master. Eu queria as palavras finais, a mensagem que o senhor pode transmitir, com certeza será de esperança para o nosso grande público, doutor. Primeiro, uma primeira palavra que é de agradecimento. Não é um agradecimento só a mim pela oportunidade de estar aqui com você mais uma vez. É uma pessoa com quem é sempre uma conversa inteligente, agradável, uma conversa produtiva. Obrigado. Não só pela conversa que a gente tem até fora da câmara aqui, mas principalmente pelo que a gente leva de mensagem para a população. Não nesse programa que eu tenho a honra de participar, mas em todos os programas. Tive a oportunidade de ver como foi bonito a discussão anterior com o colega Gleidson, segundo da Falcoaria. E o Gavião aqui ao vivo. O Gavião é uma coisa diferente que a gente não está habituado a ver no dia a dia, eles estão de perto aqui. Então, sempre muitas mensagens importantes e esse agradecimento de abrir a sua câmara, a sua audiência, toda a população que você atinge, para a gente trazer essa mensagem que eu falo aqui e agradeço em nome da Sociedade Brasileira de Hepatologia, de trazer essa mensagem que é do Julho Amarelo. Essa oportunidade de informar a população que ela tem acesso gratuito no SUS à testagem para hepatite B e C, e quando positivo ela tem acesso gratuito a medicações de primeira linha, na verdade, medicações que têm custo altíssimo fora do país, que ela recebe gratuitamente. Você tem ideia, alguns tratamentos desses custavam mais de R$400 mil há 6, 7 anos atrás. Hoje o SUS consegue, negociando com as empresas, comprar isso em grande escala para a população inteira, na faixa de R$30 mil o tratamento. Ainda é um valor alto para o tratamento, mas mais importante do que o custo é que esse tratamento da hepatite C ele cura a pessoa e evita uma série de complicações que não tem preço isso daí. Preservar a vida da população, a gente entende que existe um custo financeiro envolvido, mas o benefício supera muito mais do que isso. A segunda palavra é em nome do Hospital Universitário, que você citou aqui no começo, e quem teve a oportunidade aqui de trazer alguns projetos, que são projetos que vão sair do papel. Isso aí não é projeto de fala, é coisa que já está encaminhada, é coisa que a gente espera começar a obra o ano que vem. É óbvio que isso sozinho não resolve o problema de saúde do Estado, da cidade de João Pessoa, mas vai dar uma melhoria na estrutura da rede pública, da rede SUS. O HU não é um hospital separado da rede, pelo contrário. Ele é um hospital universitário, é um hospital de alta complexidade, mas ele tem que funcionar integrado com a rede de regulação municipal, com a estadual, cada um atendendo o seu perfil de paciente. E essas mudanças que a atual gestão, capitaneada pelo Dr. Ticiano, está fazendo, vai permitir que a gente possa não só aumentar a capacidade de atendimento, mas que a gente possa também melhorar ainda mais a qualidade do atendimento e a resolutibilidade do hospital. Então, diante de toda essa oportunidade que você me deu, a palavra aqui é de lhe parabenizar pelo programa número 111. Eu tive aqui no programa número 100, se não me engano também. Foi, verdade. Foi o número cravado do número 100. Verdade. E estamos aqui 11 edições depois. E eu sei que seu programa vai chegar na 1000 e muito mais. E a gente espera ter a oportunidade de voltar outras vezes aqui ainda também, para trazer mensagens de otimismo, mas também mensagens de informação para que a população possa gerir a sua saúde. A sociedade tem que entender que não é função do médico ou da Secretaria de Saúde ou do hospital cuidar da saúde da gente. É função primeira do indivíduo cuidar de sua saúde. Eu tenho um pensamento muito liberal, eu acho que cada um é responsável por si. Mas, para eu ser responsável pela minha saúde, eu tenho que entender o que pode prejudicá-la. Compete à Secretaria de Saúde, ao Hospital Universitário, à classe médica, aos outros profissionais de saúde, me assessorar, me orientar e me auxiliar no meu tratamento. Mas quem é primeiro em lugar responsável por tudo na minha vida sou eu. Eu sou responsável pelas minhas ações todas. E se eu não estiver motivado, não estiver consciente, não estiver decidido a cuidar do que for, da minha vida financeira, da minha vida familiar, da minha vida de saúde, não tem ninguém que cuide dela por mim. Então nós somos coparticipantes, mas você, paciente,
tem que estar cuidando da sua saúde. Você tem que estar atento para evitar situações que pioram a sua saúde. O fumo, a vida desregrada, o sedentarismo, a falta de atividade física regular, o erro alimentar, o uso de drogas, o uso de substâncias que hoje está muito na moda e causam hepatite, hormônios que se vendem como não sendo hormônio. Não, é hormônio, é bomba, faz a pessoa ganhar massa muscular rápido, faz queimar gordura. Tudo que é muito fácil, que é muito sedutor, olha com cuidado, porque isso aí não deve ser real. Deve ter um preço a pagar, às vezes maior do que o benefício que traz. Então, você, paciente, participe da sua saúde, assuma a responsabilidade pela sua vida, não só pela vida de saúde, mas por tudo que você faz. Precisamos da sua ajuda para que a gente diminua a população que precisa da assistência médica. A prevenção, e é isso que nós estamos falando, assuma os cuidados de prevenção da sua saúde, porque nós, estrutura de saúde pública e privada, vamos estar para ajudar quando o problema acontecer. Mas o ideal é evitar que aconteça o problema. E aí é onde você entra, e a melhor pessoa para cuidar da sua saúde é você. Doutor José Imar, muito obrigado de coração. Encerramos o programa 111 Saúde Master aqui ao vivo. Só tenho a agradecer, é uma audiência extraordinária. Tenho a certeza, a exatidão. Já estou saindo daqui a pouquinho junto com a produtora do programa, a esposa, a Verônica Amorim, para trabalharmos nos próximos programas e levarmos essa informação de qualidade. Agradeço também ao Gil, ao Daniel, ao Rafael, à Joana Dark, a todas as pessoas que trabalharam para mais esse programa de excelência. Fiquem com Deus e até a edição de número 112 Saúde Master.